E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom, hoje mais um vídeo, né, no nosso Profilívia History, e vamos ter um convidado especial, né, a minha amiga, Gracinha de novo, né? De novo ela está aqui para nos ajudar, e vamos começar com ela falando aí sobre o período joanino, né? É isso. Isso. Pode começar falando aí, amiga. Olá, vocês assinantes aí do canal, da Lívia, né? Então, mais um tema hoje, nós vamos trazer período joanino, vamos trazer a parte 1, né, desse período, porque eu quero falar antes, primeiro, como foi essa transferência, né, da corte portuguesa para o Brasil, né? Os motivos que levou, né, toda a família real ir para o Brasil, né? Por que que eles foram? Então, vamos voltar um pouquinho aí no século XVIII, né, para o século XIX. A colônia portuguesa, ela se encontrava numa situação bem ruim, né? Porque, assim, no começo de 1500, né? Da descoberta do Brasil, descoberta assim, entre aspas, né? Porque já viviam aqui os indígenas. O Brasil estava passando muitas dificuldades a colônia aqui, né? E já existiam vários núcleos urbanos, né? Existiam pessoas que já moravam aqui, que eram os bandeirantes, já existiam os mineradores, vaqueiros, né? O trabalho de escravos, né? De indígenas e africanos. E várias dessas regiões da colônia, né? Já existiam atividades econômicas, né? Essas pessoas que trabalhavam aqui já existiam, assim, uma atividade que estava sendo desenvolvida aqui no Brasil. E um exemplo disso é o que existia lá no sul de São Paulo, né? Já existia uma fonte de abastecimento agrícola, né? Que era abastecida pelos tropeiros, né? Com mercado em várias regiões, né? Do interior de São Paulo, né? Que era através do gado, né? De exportações de artigos de couro. E no meio desse tempo, houve uma mudança, né, da capital da colônia, né? Era antes na Bahia e se mudou para o Rio de Janeiro, em 1763. E tinha um porto com intenso movimento comercial, ou seja, começou realmente a mudar toda uma estrutura, né, política, econômica dentro dessa colônia que era o Brasil. E outro exemplo, né, dessa mudança aconteceu também em Minas Gerais, né, começou a se criar, né, a zona da mata do Nordeste, e que existia muita produção do açúcar, né, que era um produto principal onde existia a exportação, né, era um dos produtos que mais se exportava aqui no Brasil naquela época. Então, é um desses motivos que foi levando, né, Dom João a crer que aqui seria um lugar próspero, né, para continuar a coroa. Mas, além desses motivos, o que mais aconteceu, né? Apesar de boa parte da riqueza aqui produzida, né, ter um destino para o próprio Portugal, né, os portugueses não conseguiram garantir sua independência econômica em relação à Inglaterra. Né? Nós temos que lembrar que estava existindo uma revolução industrial, né, na Inglaterra, como toda a Europa, e a Inglaterra estava se tornando uma grande metrópole, né? Estava se tornando uma grande força ali naquela época. Então, em vez de investir no desenvolvimento industrial, a coroa portuguesa preferiu empregar os lucros advindos dos seus negócios no Brasil, na construção de palácios, né, de igrejas, conventos, ou seja, estava investindo pesadamente aqui no Brasil, nessas construções, e eles deixando de investir na própria metrópole, né? Mas já com uma ideia, né, de com certeza futuramente já vir para cá. Eu acho que com certeza já era um dos planos de Dom João, né? O dinheiro era utilizado também para financiar o luxo da corte e do alto clero, ou seja, esse dinheiro que era, né, levado através das exportações daqui do Brasil, né, para lá, era aplicado em quê, né? Em presentear os fidalgos do reino, né, os monarcas que eram vizinhos ali dos países da Europa, né? Ou seja, eles estavam jogando dinheiro no vento, né? Para o quê? Criar uma rede de pessoas ali, né? Que fossem favoráveis à corte, mas com isso não estava gerando nenhum lucro, assim, especificamente para Portugal, economicamente não, né? Só uma rede de alianças. E em 1806, quando Napoleão Bonaparte, visando prejudicar a economia britânica, decretou o bloqueio continental. Ou seja, esse foi um acordo que realmente foi decisivo para a decisão de Dom João VI de trazer, né, toda a família portuguesa, né, toda a família real. Por quê? Portugal tentou manter-se neutro, né, nesse bloqueio aí, porque eles tinham relações econômicas com o governo da França. Nem com, e
E eles não queriam, né? Queriam manter tanto a relação econômica com a França, como a sua relação com a Inglaterra. Só que o que aconteceu? Eles ficaram prisioneiros no impasse, né? Se não aderisse ao bloqueio, as tropas de Napoleão invadiriam o seu território, né? E caso se aliasse aos franceses, seria atacado pelas forças armadas inglesas, que chegaram a se posicionar sua esquadra na foz do rio Tejo, né? Desculpa. Ou seja, eles estavam nesse impasse. Quem eles apoiariam? Os ingleses ou os franceses, né? Porque eles dependiam dessas alianças, né, desses dois países, para continuar, né, sendo uma potência, né, para ter aparato militar, né, ter força ali, política dentro da Europa. Então, diante da demora, né, do governo português em tomar uma posição, né, de que lado que eles ficariam, de qual país, Napoleão determinou a invasão de Portugal. E no dia 17 de novembro de 1807, as primeiras tropas francesas já se encontravam no território português. Ou seja, a demora de Dom João, né, acarretou o quê? Que Napoleão começou a decidir por ele. Então, ele teve que tomar decisões às pressas. Dom João decidiu, então, pôr em prática um plano que era cogitado, né, desde 1801, ou seja, ele tinha esse interesse de implantar a família portuguesa no Brasil, né, trazer toda a família real. Mas era um plano, né, mas Dom João, né, ele não era um líder assim muito decisivo, né? Ele navegava muito com as circunstâncias, né? Ele fazia decisões dele de acordo com o que acontecia. Então, por conta dessa decisão já de Napoleão, ele tomou a decisão de realmente transferir a família real e a corte portuguesa para o Brasil. Então, a Marinha Britânica ajudaria nessa fuga. Então, eles ficaram, né, tendo essa ajuda dos ingleses, escoltando as embarcações. Em troca, os ingleses poderiam se estabelecer na Ilha da Madeira, né? Então, ou seja, tinha ali uma troca já, né? Ele já tinha acordado algum benefício em prol dessa escolta. O lugar estratégico na luta contra o governo da França. E eles embarcaram que dia, né? Foi em 28 de novembro, né, desse ano de 1807, e foram quase o quê? 15 mil pessoas. Quem estavam nesses navios, né? Estavam os altos funcionários, né, os magistrados, os nobres, sacerdotes, né, a parte, né, da família da do alto clero, militares da alta patente e toda a família real, sob os olhares atônitos da população que se sentia abandonada à própria sorte. Ou seja, eles trouxeram realmente assim a nata, vamos dizer assim, né, que fazia funcionar ali a estrutura política de Portugal. Ou seja, eles não trouxeram as pessoas mais pobres, né, as pessoas de classe média, eles trouxeram realmente o governo. E Dona Maria I também foi uma que entrou, mas que se recusou a sair de Portugal e teve que ser colocada aos gritos, né, no navio. É o que conta, né, vários historiadores falam isso, que ela não foi, né, à vontade, ela foi contra a vontade dela, né, que ela se deparou com isso aí, essa decisão. Pausa para perguntas. Só uma Sim. perguntinha, Gracinha. Nesse período aí, o Dom João, ele era o que exatamente? Era o príncipe regente ou ele já era o rei de Portugal? Não, né? Olha, pelo que eu li aqui, ele já era assim, né? Por conta da sua mãe, né? Que é considerada, né? Maria Louca, ela não conseguia mais fazer as decisões, né, do reino de Portugal por conta desse problema que ela tinha mental. Então, ele já tinha se tornado realmente rei. Só que o que aconteceu, né? Ele não decidia em tudo, né? Ele tinha a ajuda dos seus conselheiros. Então, foi ainda um período assim, de transição até que ele realmente começasse, né, a governar. Eu digo mais assim, como professora, né? Na minha opinião, que eu acho que ele começou a realmente governar quando ele chegou no Brasil. Porque até então, né, ele tinha aquela força política que estava ali das pessoas em Portugal. Aqui não. Aqui ele teve que implantar tudo do zero, né? O governo, a estrutura econômica, né? Então, eu acredito que foi realmente aqui no Brasil que ele se tornou rei, né? Rei de Portugal e rei da colônia brasileira. E aí, respondi? Sim, respondeu. Então, né, voltando aqui ao assunto dessa fuga deles, né, da família real, eles embarcaram, chegaram aqui em 22 de janeiro de 1808, ou seja,
após 54 dias após essa viagem, né, quando começou lá em Portugal, a viagem foi com certeza difícil, né, gente? Vamos lembrar que existia pouca tecnologia, então os navios estavam superlotados, né? Imagine, 15 mil pessoas, não havia espaço para todos se acomodarem, então, né, foi com certeza um dormindo em cima do outro. Muitos viajaram apenas com a roupa do corpo, ou seja, como eles fugiram realmente, né? Foi uma fuga. Então, muitos não tiveram tempo de encaixotar todos os seus bens, os seus pertences. Então, muitos chegaram aqui, né? Somente com a roupa do corpo. Então, a água e os alimentos foram racionados. Então, muitos, né? Durante boa parte do tempo, eles passaram fome, né? Passaram sede. A higiene era precária. Não houve houve um surto de piolho nos navios que obrigou, né, as mulheres a raspar a cabeça, entre elas a princesa Carlota Joaquina, né, a esposa de Dom João VI. Quando a esquadra estava próxima à Ilha da Madeira, uma forte tempestade dividiu, e parte dela se encontrou o príncipe regente, que acabou aportando em Salvador, né, nesse dia aqui de 22 de janeiro, e após esses 54 dias, né, semanas depois, que seguiu para o Rio de Janeiro, onde já se encontrava o restante da frota, né, o restante da parte, né, da família real portuguesa. Tinha início, assim, um chamado período joanino no Brasil. Então, ou seja, já chegou assim, num momento totalmente conturbado, né? Não foi nada planejado, a viagem foi confusa, né? Foi, com certeza, desconfortável para muitos que estavam lá, e quando eles chegaram aqui, ainda tinha que organizar o país, né? Organizar a estrutura política, econômica, né? Como eu já falei. Ou seja, realmente foi um desafio para Dom João, né? Ele estabeleceu o seu reino aqui no Brasil. Não foi fácil, né? Apesar de que, se ele não fizesse isso, a gente sabe, né? Que Napoleão Bonaparte, né? Teria exterminado toda a família real. Então, foi a saída que ele encontrou, né? Vir para o Brasil, e que aconteceu, acabou acontecendo, né? Por conta da indecisão dele, né? Uma hora ele teve que tomar uma decisão, e foi em 1808, desculpa, que ele chegou aqui no Brasil. E então, na segunda parte, a gente vai continuar falando sobre como é que foi esses primeiros inícios, né, do ano do governo de Dom João VI aqui no Brasil. O que ele fez, né? Quais foram as medidas que ele tomou para começar a organizar o país, né? E tirar essa característica de colônia, né, que existia aqui no Brasil. Ok? Agora passo a palavra para a minha professora Lívia aí. Bem, gente, foi isso a aula de hoje. Foi muito bom a explanação que você deu, viu, Gracinha? Obrigada por mais uma participação. Espero. A gente vai ter mais participações da Gracinha, e eu estou muito feliz por isso. E Isso, é um prazer aqui ajudar no seu canal, viu, Lívia? obrigada, amiga. E eu espero que vocês possam ver, né, mais esse vídeo, possam compartilhar com seus amigos, curtir e também se inscrever no meu canal. Estou precisando muito de inscritos, por favor. Então, gente, eu vou depois colocar, que eu vou fazer aqui no final, uma ilustração de tudo o que aconteceu, né, para vocês, né, se como é que eu posso dizer, se encontrarem dentro da história ali, ver que realmente quem era Dom João, quem era Carlota Joaquina, né? Enfim. Aí vamos, depois, né, no final a gente vai fazer uma ilustração aqui. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo da gente. E beijinho. Tchau, tchau.